Amém, Jesus. Glória a Deus. Paz seja com todos. Amém. Deus abençoe e multiplique na sua vida essa semente de oferta, de dízimos. Que o Senhor prospere demais na tua vida. Em nome de Jesus. Receba aí, em nome de Jesus. Queridos, eu quero já de antemão convocar você a participar de uma célula. Se é que você ainda não participa, eu gostaria muito que você pudesse estar junto conosco durante a semana, numa comunhão poderosa que é os pequenos grupos. A igreja de Atos dos Apóstolos começou assim. Deus dando essa direção para adorar a Deus no templo, aqui como nós estamos, e o partir do pão nos lares, em casa, com singeleza de coração. Está lá em Atos 2:42. Depois você pode ler. Então nós temos essa visão de caminharmos não somente aqui na igreja, mas nos lares. Nós temos muitos lares, graças a Deus, que abrem as portas. Se tiver mais alguém, pastor, olha, eu gostaria muito de uma célula na minha casa, venha falar comigo. Venha falar comigo que nós temos líderes que podem estar dirigindo esta célula. E eu quero te dar uma palavra profética para você que talvez está pensando aí em abrir uma célula no seu lar, e para você que já tem uma célula na sua casa. Você lembra quando Davi resgatou a Arca da Aliança e trouxe para Israel? E aí teve todo aquele acontecimento. A arca estava em cima do carro com os bois, o boi tropeçou, Uzá foi colocar a mão para ajudar lá e acabou morrendo. Mas a arca foi lá para a casa de Obed-Edom. A arca foi lá para a casa de Obed-Edom. Você lembra disso? E a palavra de Deus diz que 3 meses a arca ficou na casa de Obed-Edom. E Deus restituiu a alegria. A gente lê assim: Deus restituiu a alegria. O que traz alegria? O que traz alegria? Ah, Jesus Cristo. Amém, querido, claro. Mas o que é a alegria? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. O que é alegria? Prosperidade é alegria. Saúde é alegria. Ter um bom trabalho produz alegria. Harmonia, alegria. O casal estando bem, alegria. Então, quando você lê esse texto, a arca ficou na casa de Obed-Edom e Deus restituiu a alegria. Foi uma obra completa na casa de Obed-Edom. Você sabe que é um paralelo. Hoje a arca não é mais um objeto. A arca é o Espírito Santo. Jesus Cristo é a arca do concerto. Jesus Cristo é a aliança entre o homem e Deus. Quando você abre a porta da sua casa, ei, você que tem a célula na sua casa, aí tome posse dessa palavra na sua vida. É a restituição de Deus na sua vida, é a provisão de Deus na sua vida, na sua casa, é a provisão do Senhor. Você que lidera uma célula, você que é líder, que se prepara, que estuda, que anota a palavra e compartilha a palavra, receba esta palavra nessa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida e quero estender isso também a você que está participando de uma célula, você que está lá dentro daquela arca com o Senhor, aleluia. Receba a provisão, receba a alegria, alegria do Senhor na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se eu fosse você, eu aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Toda quarta-feira, nós temos células acontecendo, graças a Deus. A palavra que é ministrada aqui no domingo vai para a célula lá
na quarta-feira e o líder compartilha com toda a igreja reunida nos lares. Isso é precioso. Quero te convidar também a estar conosco aqui, quinta-feira, todas as quintas, às 20 horas, 45 minutos. Diga assim, 45. E isso mesmo, irmãos, 45 minutos. Na presença do Senhor, buscando a Deus, orando em todo tempo, fortalecendo a sua alma, o seu espírito, na presença do Senhor. Venha conosco, venha junto, vamos junto, bora lá, estamos juntos, vamos buscar o Senhor, amém, queridos? Ontem tivemos o culto Kids, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Senti falta de algumas crianças da igreja, né? Pai, mãe, você precisa investir no seu filho. A minha mãe, ela era espírita, e eu ia para a igreja comer bolacha e tomar suco. Lembra, Ricardo? Lembra, Angela? Nós íamos lá jogar bola, comer bolacha Maria, aquela bolacha redondinha que às vezes ficava de uma semana para outra, ficava mole. E tomar aquele suco, irmão, você derruba na mesa, nunca mais sai a mancha. Aquele suquinho. Ah, mas era tão bom. E nós íamos todo sábado lá. Todo sábado. E quando eu não ia para lá, minha mãe, que era espírita, falava assim: você não vai na igreja hoje? Irmão, você entendeu o recado? Não é possível que vocês não entenderam o recado. Um sábado por mês, irmão, você tem que trazer seu filho aqui na parte da tarde. Pastor, eu estou trabalhando, não tem como. Deus abençoe seu trabalho. Deus abençoe seu trabalho, mas é necessário investir nas crianças. A minha mãe, usada por Deus, mesmo estando lá dentro do centro espírita, o diabo não sabia o que estava acontecendo ali, né? Mas Deus sabia que estava colocando o filho da espírita. O filho da espírita estava indo lá comer bolacha para orar pela vida dela, e dali a alguns anos ela se converteu ao Senhor. E dali muitos anos, dia 26 de junho de 2003, aquele menino que comia bolacha, tomava suco e dava um trabalho para as professoras lá. Dava um trabalho lá na igreja. Às vezes pulava um muro, fugia da ministração, que as crianças não me ouçam. Dia 26 de junho de 2003, aquele menino foi ungido pastor e estava dirigindo o primeiro culto em São José dos Pinhais há 20 anos atrás. Amanhã vai completar 20 anos. 20 anos! De muita alegria, de muito choro, momentos de tristeza, momentos de alegria, mas com Jesus no coração. Tinha gente que estava lá. Luzia, você estava lá? Na garagem lá no primeiro culto? Não estava? No segundo você estava? No terceiro? No quarto? Mas você estava na célula que nós dirigíamos lá na casa da Clô. Antes de me tornar pastor, dirigi uma célula lá na casa da Clô, do César, né? E a célula multiplicou sem nós entendermos o que era multiplicação. Tinha a escada, né? É um sobrado lá, a casa da Clô, tem a escada, e as crianças ficavam na escada, parecia a arquibancada de um estádio. Que coisa mais linda aquilo. Se tiver fotos, Clô, manda pra gente. Isso foi no ano de 1999. Tem alguém que nasceu de lá para cá? Tem alguém mais? E Deus tem as suas formas de agir. Aquele menino que não tinha valor para as pessoas, talvez. Só dava trabalho. Meu Deus, como eu dei trabalho para minha mãe e meu pai. A minha mãe faleceu um mês antes do Guilherme nascer. Mas ela, ainda em vida, ela estava um pouco doente. Ela falava assim para a Sueli: ore a Deus para que o teu filho não seja igual ao pai dele quando era criança. Irmãos, é sério. Eu deixava o diabo endemoniado. Mas um dia Jesus entrou na minha vida.
e mudou a história. Porque Jesus muda a história de qualquer ser humano na face da terra. Jesus muda a história de quem deseja ter a sua história transformada. Eu tive a minha história transformada. A minha história foi transformada por Jesus. E Ele pode mudar a sua vida também. Eu tenho certeza disso. Esse é um dos maiores testemunhos da minha vida. É ter me tornado pastor. Quando nós, lá na família Bendito, Toninho, você estava no primeiro culto? Estava? Rita, você estava no primeiro culto, né? Vocês estavam, né? Mas estava no começo. Toninho já nos auxiliava, era a Igreja Família Bendita de Jesus, já nos auxiliava, o Maurício, né? Nos auxiliava no louvor. O dia que eles não podiam, eu tocava violão, irmão. E a primeira corda no meu violão enroscava no traço, eles davam... Eu tocava violão. Irmãos, tocava violão e tocava o Satanás também, porque de tão mal que tocava, até o capeta corria. Mas não tinha tempo ruim, quem quer fazer a obra faz, irmãos. Fiquei muito tempo ali, abrindo a igreja, fazendo louvor, orando pelos enfermos, pregando, encerrando o culto. Fui eu que fiz a porta da igreja. Que pena que a Sandra não veio, ela tem um compromisso, a Sandra. Eu que fiz a porta da igreja. O primeiro culto que nós tivemos lá, todo mundo morreu de frio, não tinha porta. Era uma garagem emprestada na casa do vô Olívio, pastor Olívio. Uma garagem de 3x10, nós fazíamos o culto ali. Não tinha porta, o frio encanava ali. Junho! Naquele tempo fazia frio em junho, hoje está calor. E aí eu comprei umas tábuas de pinos e falei, eu vou fazer uma porta. Jesus era carpinteiro, eu sou imitador de Jesus. Fiz a porta da igreja, coloquei as dobradiças, Mike foi lá, coloquei a porta, ficou top. Ficou uma porta. Conseguimos fechar uma janelinha que tinha lá na frente, acho que daí já é a família da irmã Natalícia, da irmã Romilda, o Vinão já começaram a vir para a igreja. O irmão José aceitou Jesus, a irmã Natalícia aceitou Jesus, todo mundo foi aceitando Jesus, todo mundo aceitando Jesus, batizamos todo mundo, família inteira. Que Deus é bom, porque Jesus transforma a vida de quem quer ser transformado. Jesus é a solução para todas as coisas, meu irmão, minha irmã. E se passaram 20 anos, estamos aqui. Eu estava aqui louvando ao Senhor e lembrando daquele tempo. Que dificuldade. Hoje tem um grupo de louvor tão abençoado. Jennifer, meu Deus, ver você cantando aqui, Jennifer, que legal. Cadê a Jennifer? Está na salinha. Mas ela está dando aula, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, como Deus é bom. Irmão, talvez você está orando por algo que ainda não aconteceu. Nós ficamos por muito tempo sem ter um grupo de louvor, sem ter muitos obreiros, sem ter líderes. Mas Deus estava preparando as coisas. Deus está preparando aquilo que você está sonhando. Deus está preparando aquilo que você está projetando, aquilo que você projetou. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que vem de Deus é perfeito. Não é igual a porta que eu fiz lá. A porta que eu fiz lá foi a toque de caixa, eu sozinho com serrote, não tinha nem maquita, serra elétrica, né? Não tinha. Fizemos a porta, ficou top, não entrou mais vento lá dentro. Mas Deus não faz assim, Deus faz com perfeição. A bênção, quando Ele entrega na sua vida, ela é perfeita, porque Ele é um Deus perfeito. Você está entendendo nesta noite? Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Levíticos capítulo 6. Levíticos capítulo 6, o verso é o 10. Está escrito assim, do 10 em diante. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza,
quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Diga amém. Feche os seus olhos por um instante. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse momento. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, a função do sacerdote era manter o fogo aceso no tabernáculo. O fogo aceso, a fumaça, o incenso, era oração, era o cheiro suave, chegando às narinas do Senhor. Eu ouvi um pregador esses dias em um vídeo muito interessante, ele dizendo assim que as nossas orações, antes de Deus ouvi-las, ele cheira, ele sente o cheiro da nossa oração. A nossa oração precisa subir ao céu como um cheiro suave diante do Senhor. Antes de ouvir, ele sente o cheiro. Meu Deus, isso é muito profético, querido. Isso é muito poderoso. Nós temos que, como o Toninho falou aqui na hora do louvor, nós vamos dobrar os joelhos. O que é dobrar o joelho? Dobrar o joelho é sinônimo de rendição. Mas não adianta dobrar o joelho e não estar com o coração aquebrantado na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele não resiste a um coração contrito e aquebrantado na sua presença. Irmão, não é, pastor, eu errei, pastor, eu pequei. Querido, Deus está esperando a sua presença. Às vezes a gente ora, Senhor, nós queremos mais da tua presença. Não, Deus está querendo mais da tua presença e da minha presença diante dele. Você lembra quando Moisés estava andando no deserto e de repente a sarça, ele viu uma sarça ardendo em fogo? Você lembra dessa passagem? É muito comum ouvir em pregações. Eu li sobre a sarça e sobre esse fenômeno. Ele é um fenômeno que acontece no deserto. A sarça é um pequeno arvoredo que ele seca e é tão quente durante o dia que chega a incendiar, chega a pegar fogo. Mas ele pega fogo rapidamente, como você pegar um capim seco e acender o fósforo nele, ele vai incendiar e vai queimar rápido. O que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo, mas foi o fato daquele fogo não apagar. E além do fogo não apagar, a sarça que não consumia. Ou seja, o fogo estava sobre aquela sarça, mas não estava destruindo a sarça. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, um fogo do Senhor sobre a tua vida, aonde vai queimar aquilo que não provém do Senhor na tua vida e na tua casa, mas você será preservado em nome de Jesus. Isso chamou a atenção de Moisés, e Deus falou através daquela sarça, através daquele momento, falando com Moisés: tire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Ele estava andando no deserto, irmãos. Vamos imaginar Moisés andando no deserto, e ele chegando próximo daquela sarça, que ele chegou por curiosidade. Eu fui para a igreja por curiosidade, e de repente a voz do Senhor: tire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Mas era o mesmo lugar que ele estava andando, a areia não mudou, só tinha sarça. A única coisa diferente era o fogo que não consumia sarça. Então Deus fala aos nossos corações que o lugar aonde ele estava era o Senhor. Não se fala de
local geográfico, mas fala de presença de Deus. Presença de Deus. É como se o anjo dissesse para ele assim: Moisés, tome cuidado, você está chegando na presença do Senhor, aleluia. Você está chegando à presença de Deus, à presença do Senhor. Irmãos, vocês estão na presença do Senhor. E sabe quando que você está na presença do Senhor? Enquanto você está respirando, porque a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Nós não precisamos buscar uma sarça para entrar na presença do Senhor. Nós não precisamos buscar o culto para nós estarmos na presença do Senhor. Culto é onde nós nos reunimos como igreja para aprendermos a palavra, para louvarmos juntos, mas a presença do Senhor, ela vai aonde você está. Não é um local geográfico, é um local espiritual. O teu corpo físico é o local espiritual de Deus para pousar o Espírito Santo, aleluia. Por isso aquela mulher lá no poço disse: aonde nós vamos adorar ao Senhor? Aonde nós vamos adorar? É no monte? É em Jerusalém? E Jesus falou: a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aonde eles estiverem, querido, aonde você estiver, aonde você está, aonde você colocar os teus pés, aonde você estiver, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, no ônibus, dentro do seu carro, ali existe a presença de Deus, porque Ele habita o seu coração, aleluia. Engana-se aquele que diz assim: agora eu saio da presença do Senhor no culto, eu estou indo para a igreja para buscar a presença do Senhor. Não, você está vindo para buscar a edificação de Deus para a tua vida, porque na presença de Deus você já está. Eu não posso deixar de alertar que quando você está sozinho, Deus está contigo. Então tome cuidado quando você está sozinho, com o que você faz, o que você acessa, aonde você coloca os seus pés, as tuas mãos, porque o Senhor está ali, até no chuveiro. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte, igreja. E o sacerdote, ele tinha essa função de manter o fogo aceso, para que o povo pudesse sentir a presença de Deus. Esse era a função do sacerdote. Eu vejo hoje o pastor com esta função, a função de manter a igreja no fogo do Espírito, motivando você, não coagindo ninguém, porque Deus não coage ninguém. Lá em Deuteronômio 28 está escrito assim: se é que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de executar todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Então Deus não está dizendo assim: olha, você vai de qualquer jeito. Minha mãe falava assim: você vai sim. Esses dias eu fiquei com dó do piazinho. Eu fui sair do mercado e daí eu entrei no carro da farmácia. Eu fui sair da farmácia, o menininho desceu do carro e correu para o meio do estacionamento. Falei: Jesus, se vê um carro, né? Essa mãe ficou braba, irmãos. Eu já lembrei da minha mãe. Ela foi lá e catou o piá pela orelha. Quase que eu falei: vou chamar o conselho tutelar. Ela pegou esse piá pela orelha e trouxe. A mãe fala por sílaba, né? Eu já falei pra você. É por isso que tem separação de sílabas na escola, para a mãe corrigir a criança, né? Então nós pais estamos, se você não aprendeu sílaba, não se preocupe, pai. Mas ela veio assim: eu já falei para você. E o piá assim, correção, né, queridos? Fiquei com dó do gurizinho. Mas se tem um carro saindo ali, aquela hora dá uma tragédia. Seria uma tragédia. É uma tragédia. A vida do pastor
é levar a igreja a permanecer no fogo do Espírito. Não é coagir a igreja. Não é dizer, Deus vai te castigar se você não fizer. Se você não trouxer o dízimo, Deus vai te castigar. Se você não, querido. Sabe qual é o maior castigo para um ser humano? Viver longe da presença de Deus. O maior castigo é viver longe, é viver separado de Deus. Nós acabamos de cantar que é eu sou livre. Você é livre para buscar a Deus. Você é livre. Você tem o livre arbítrio sobre a sua vida. Eu acho que é uma arma poderosa. Eu acho que é uma arma que funciona para o bem e para o mal, o livre arbítrio. Ela funciona para o bem e funciona para o mal, porque cada um faz o que quer. E aí Paulo explica isso dizendo assim: certamente tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então todas as nossas atitudes, elas têm consequência, queridos. Existem consequências. Estar ou não estar na presença de Deus, quando nós vivemos longe de Deus, é muito difícil, é terrível andar longe de Deus, é terrível. Só quem já fez isso sabe. Eu quero que você entenda algo nesta palavra, que nós precisamos, mais uma vez, semana passada nós falamos de seis atitudes que nos afastam da prosperidade. Eu queria falar hoje, rapidamente, de 4 passos, 4 situações que nós precisamos colocar no nosso dia a dia. Nós precisamos entender, igreja, o que nós precisamos para a nossa vida. Nós precisamos de abrigo, água, alimento e fogo. Você nunca assistiu o filme desses caras que se perdem, vão lá, assistiu o Náufrago, aquele que fica lá, Wilson. Irmãos, aquilo tem um fundamento tão forte, tem um fundamento tão forte, que o ser humano não pode viver sozinho. Ele foi criado para viver em comunhão. E o cara tinha uma bola de vôlei, Marcão, de vôlei, tinha que ser de vôlei, uma bola de vôlei, virou amigo dele, o Wilson. Quem assistiu o Náufrago? Interessante, muito interessante aquele filme. E quem está perdido busca abrigo, água, alimento e fogo. O abrigo já diz tudo, para se abrigar, para segurança. A água é necessário para a vida humana. Ninguém vive sem água. Por mais que não tome tanta água, tem que tomar líquido, precisa de água. Alimento é o que sustenta, nos mantém em pé. E o fogo é o que nos aquece. Durante a noite, quem está perdido precisa fazer uma fogueira. Você que já assistiu aquele Largados e Pelados lá, você vê o tanto que os caras sofrem lá se não conseguem fazer fogo. Às vezes passam 3, 4, até 15 dias sem conseguir fazer fogo. Quase morrem de frio, morre. E tem um significado isso na vida espiritual, queridos. Deixa eu tentar fazer algo aqui. O ser humano precisa de quatro coisas básicas para a vida. O abrigo que lhe protege da chuva, dos animais. Queridos, o salmista diz que ele precisa viver debaixo das asas do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem não tem abrigo não tem descanso. Quem não tem abrigo não tem sossego. Vai ter que ficar vigiando a noite toda. Mas aquele que está abrigado, aquele que está, ele pode se esconder ou se proteger dos intempéries da natureza, chuva, sol. Tem um lugar chamado igreja local, que é um bom abrigo para as nossas vidas. Pastor, eu vou morar aqui. Não dá, irmão, não tem como morar aqui. Mas é um local de abrigo.
A presença de Deus nos abriga, mas nós precisamos ter um local onde vamos congregar, onde vamos receber a instrução da palavra. Não podemos viver fora da comunhão, senão nós vamos ter que comprar uma bola de vôlei e chamar de Wilson. Wilson. E o dia que o Wilson resolveu ir embora, você lembra disso? Tinha até cabelo, Wilson. Ô Marcão, não é nada. O Wilson resolveu ir embora. Foi embora no mar. Ele ficou desesperado, porque ele perdeu que ele tinha comunhão. Povo de Deus, coloque isso no seu coração. Você precisa caminhar em comunhão. Você precisa estar na igreja, você precisa estar na célula, você precisa estar no discipulado, você precisa desse abrigo que é do Senhor. Quando nós dizemos e nós lemos o Salmo 91, que provavelmente na vida de alguns a Bíblia deve estar aberta lá faz uns 5 anos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Irmão, não dá para a gente ir para o céu antes do tempo. Bom, alguns já adiantaram essa ida, né? E será que vai para o céu? Então, já que nós não podemos estar ainda no céu, nós precisamos andar com aqueles que são cidadãos do céu. O povo de Deus. A igreja foi criada, ou instituída por Jesus Cristo para isso. Atos 2:42 diz: e todos tinham tudo em comum, partiam o pão com singeleza de coração. Coloca Atos 2:42 lá, por favor. Se não for 42, é ali pelas imediações. Tudo em comum eles tinham. O partir do pão nas casas e no templo. Por quê? Porque Deus não criou o ser humano para andar sozinho. Deus não criou ninguém. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Irmão, eu vi alguém falando assim outro dia: meu Deus, parece que a igreja lá do passado tinha mais milagres aconteciam. Eu acho que a igreja se dispersou, irmãos. Eu estou falando como pastor. A gente não pode sair daqui, acabar o culto e não dar um abraço em alguém e não falar: olha, na célula a gente se fala. A igreja precisa andar mais unida. A igreja precisa se unir mais. No partir do pão, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum. Cadê o quilo do amor, querido? Quanto você ofertou no quilo do amor? Vamos para frente. Vai lá, próximo. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos segundo a necessidade de cada um. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Posso ouvir um amém? Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que Jesus constituiu, ou instituiu, ou abriu, ou criou, não sei. Mas é a igreja que Jesus deixou. E hoje o ser humano está muito individual. E depois da pandemia ficou mais ainda. Então nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos desse abrigo. Nós precisamos andar abrigados e não brigados. Ah, mas o irmão é diferente. Aquele irmão ali, ele tira muito sarro, ele dá muita risada. Aquele lá não fala nada. Lembra do náufrago? O que o Wilson falava para ele? Nada. Ele abraçou a bola de vôlei e não falava nada para ele. Só ele falava: Wilson. Mas ali ele tinha que aturar, não tinha outro, né? Por que quando tem outros a gente escolhe, então? A Bíblia ensina que nós temos que ter comunhão uns com os outros.
independente. Talvez o erro do meu irmão seja um tratar de Deus no meu coração. Talvez o erro de alguém próximo da minha vida seja o tratar de Deus na minha vida. Mas nós precisamos ficar debaixo desse abrigo chamado igreja. A igreja é um abrigo. A igreja não salva, quem salva é Jesus. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós precisamos estar abrigados, queridos. Abrigados. E o sacerdote, lá no passado, tinha a função de manter o fogo aceso, de manter a direção, de dar a direção, de juntar as cinzas, trocar as vestes para poder chegar à presença do Senhor. E hoje o sacerdote, ele continua tendo a função de dizer: querido, você precisa desse abrigo. Você precisa desse abrigo. A casa sendo bonita ou não, a casa sendo dos sonhos ou não, quando tem um temporal, você corre para dentro dela e ela te abriga. Mesmo talvez você não gostando do estilo dela, da arquitetura dela, ela é uma casa e ela te abriga. Não esqueça isso. A igreja é um lugar de abrigo, sim, porque foi Jesus quem deixou ela. Amém? Segundo, água. Água. Pastor, eu prefiro coca. Tamo junto, irmão. Água representa a lavagem. Água representa a limpeza. Arrependimento. Se nós estamos abrigados, nós estamos no abrigo, nós estamos na casa onde Deus constituiu para que as casas espirituais estivessem lá, que somos nós, é necessário que aquele que se aproxima de Deus arrependa-se. Moisés, tire as sandálias. Tire as sandálias, Moisés. Talvez Moisés poderia ter dito assim. Moisés poderia ter dito assim: para que tirar as sandálias? O fogo está acontecendo, mas é a presença de Deus. Tem que ter arrependimento, igreja. É preciso ter arrependimento, passar pela lavagem da água, a água que limpa. Nós cantamos: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Quem é esse rio? Esse rio está neste lugar. Esse rio é Jesus. Pule, nade, entre nessa água, deixa Ele te limpar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que busca o abrigo do Senhor, ele passe pela lavagem espiritual. Se tem alguém aqui que não é batizado nas águas, ainda fale comigo, por favor, urgentemente. Ou se você tem uma igreja, se você congrega, fale com o seu pastor, mas passe pelo batismo nas águas. A palavra de Deus fala assim: o batismo vos salva, ou seja, no sentido de o batismo te leva, é um dos passos da salvação. Não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação para uma nova atitude para com Deus. O que é o despojamento da imundícia da carne? É o banho que nós tomamos depois de um dia de trabalho. Trabalha, corre para cá, corre para lá, vem para lá, daí pega o ônibus. Azar de quem tem menos de 1,85 m. E aí chega em casa, o que quer fazer? Quer jantar, quer descansar e quer tomar banho. Mesmo que seja só no sábado, irmão. Vai tomar banho, daí vai despojar a imundícia da carne. Despojar é tirar a imundícia da carne, que é o suor, é a poeira, é tudo que veio sobre a tua vida, que você não pediu. Ninguém pede para suar, ninguém pede para ganhar pó na cara. Passa do lado daquele caminhão, dá uma acelerada, o motor não está muito bom, vem aquele tucho de fumaça na cara do camarada, né? Oh, coisa boa. Daí chega em casa, vai tomar banho. Tem coisas espirituais que sobrevêm às nossas vidas, queridos, que nós não pedimos. Tem cargas espirituais e nós precisamos estar no abrigo de conformidade com aquele que instituiu o abrigo.
passe pelas águas do batismo para uma lavagem espiritual. Uma lavagem espiritual, a palavra de Deus fala. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo, você sabe o que é tudo? É tudo. Seja em aramaico, hebraico, no grego, no inglês e até no chinês. Tudo é tudo. Tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17 está escrito isso. É uma nova vida. Eu era aquele menino que falava assim: esse menino não vai ser nada na vida. Esse menino, se continuar assim, ele vai morrer. Eu caí de cima da casa da minha prima, sentado no chão. Minha prima falou assim: meu Deus, ele vai ficar aleijado. Aleijado, eu levantei que nem gato. Sabe quando o gato cai e pof, morreu, não? De repente ele dá um pinote assim e sai correndo. E ela saiu correndo atrás de mim. Ele foi lá e me dedurou para minha mãe. Além do tombo, umas cintadas ainda por cima. Ai, benção. Lá na casa da avó da Jéssica Luiz, da Nair. Caí de cima da casa, irmãos. A do paiol eu já contei para vocês, né? Entrei no paiol, lá em casa tinha um paiol de lenha, tinha fogão a lenha. E eu não peguei essa época, não sei se alguém aqui pegou, a época das lamparinas, a querosene. Irmã Natalícia, irmã Isa, irmão Zé, ô irmão Tonico, que bênção, né? O cabelo ficava top, né? Picumando o nariz, né? Tinha acabado, essa época, quando eu entendi que eu era gente, não tinha mais isso lá em casa. O meu irmão pegou essa época. Daí aí a Força e Luz, que era na época, não era Copel, era Força e Luz. Instalou os postes, aqueles postes de madeira. E daí abandonaram as lamparinas, o lampião que falava. Não é o Lampião e Maria Bonita lá, aquele não é, o lampião mesmo. E a minha mãe guardou aquilo lá no paiol de lenha. Aí já estava o processo de troca do fogão a lenha para o fogão a gás. E coisa linda, meu Deus, foi feita uma festa lá em casa. Aquele fogão que tinha umas asas, eu falava assim: mas quando que ele voa, mãe? Umas asas vermelhas, parecia uma Ferrari, irmão, top. Esse tempo está andando aí, hein? Acho que tem fuso horário aí da mesa para cá. Queridos, eu entrei naquele paiol de lenha, e daí eu vi aquele lampião lá. Eu falei assim: meu Deus do céu, que legal, vou fazer funcionar isso aí. Mas aquilo lá funciona com querosene. Eu fui lá dentro de casa, disfarçado, brincando, para lá, peguei álcool. E levei álcool lá para o paiol, era bem pequeno. Enchi os dois compartimentos ali, as duas lamparinas ali de álcool e taquei fogo. Deus não permitiu uma explosão, mas quando aquilo pegou fogo, que pulou fogo para fora, eu me assustei e quis levantar rápido, bati nos dois, eles viraram e espalhou fogo por todo aquele paiol. Podia ter morrido queimado, né, irmãos? Mas Deus deu livramento. Deus deu alguns livramentos. Inclusive o anjo que cuidava de mim já se aposentou, irmãos. Por tempo de serviço. E ainda com periculosidade, Renato. Sabe o que é? Periculosidade. Porque o anjo estava em perigo. Mas estou aqui porque um dia encontrei Jesus. Fui achado dele. Encontrei o caminho. E ele mudou a minha vida. E ele pode mudar a sua vida. Eu passei pela água do batismo, nas águas do batismo junto com o Ricardo. Não sei se a Ângela também foi no mesmo batismo. Batismo pesado esse, hein? Nós lá tudo. Dia 2 de outubro de 1983, lá na igreja de Irmãos Menonitas do Uberaba. 2 de outubro, um frio de rachar. E alguém veio para mim e falou assim: está vendo? O tempo está frio assim por causa dos teus pecados. Eu falei: meu Deus. Eu falei: irmãos, não é não, porque se fosse pelos meus pecados, nós estávamos com neve. Passei pela água do batismo, graças a Deus. Entreguei minha vida ao Senhor, amados, e comecei a entender que eu preciso viver esse batismo todos os dias. E você que é batizado, você que já passou pelas águas do batismo, entenda que você tornou nova criatura, porque a Bíblia diz que
Com Ele fomos sepultados no batismo, e com Ele nós ressurgimos para uma nova criatura, uma nova vida, uma novidade de vida. Assim como Cristo padeceu pelos nossos pecados e ressuscitou, assim nós passamos pelo batismo. Nós morremos, o homem velho morreu naquele sepultamento. É a encenação de um sepultamento e o ressurgir de um novo homem, uma nova mulher para Cristo Jesus. Isso acontece com a minha vida até hoje e precisa acontecer todos os dias. Nós precisamos deixar que o velho homem, aquele que está tentando ressuscitar todos os dias, lá no trânsito, quando alguém fecha, quando alguém te fecha, quando alguém te xinga, o velho homem diz assim: ei, estou aqui. Não, você não morreu? Não, mas estou aqui, posso ressuscitar. Você tem o poder de ressuscitar. Aí a gente tem que olhar para o velho homem e falar assim: ah, não, você já ficou para trás, porque eu passei pela água que transformou a minha vida. Jesus Cristo é a água da vida. Nós precisamos do abrigo, a igreja. Nós precisamos passar pela lavagem espiritual, da água espiritual, que é a transformação das nossas vidas. E é o Espírito Santo quem faz. O número 3 é o alimento. Quem tem abrigo, quem tem água, ainda não tem tudo, porque precisa ser completo. Sem alimento não sobrevive. Veja lá, veja quem está perdido na selva, chega a subir num coqueiro, coisa que nunca fez na vida, que é um desespero pelo alimento, irmãos. O mundo inteiro está correndo atrás do alimento. O mundo inteiro está correndo atrás do alimento. A briga mundial pelo poder é pelo alimento. Mas existe um alimento, querido, e eu quero te dizer nessa noite, que não precisa de dinheiro, não precisa ter salário, não precisa brigar, não precisa entrar em guerra, e não precisa comprar uma fazenda para plantar ele, não, porque Jesus já conquistou lá na cruz do Calvário. O alimento espiritual, o Espírito Santo em nós. O alimento é a palavra de Deus que nos fortalece. É a palavra do Senhor que nos mantém em pé. É a palavra do Senhor que nos dá esperança para vencer este mundo mau, igreja. É a palavra do Senhor quem nos sustenta para vencermos as crises e tantas crises. Quando eu era criança, eu ouvia meu pai falar de crises. Eu comecei a crescer, a trabalhar, e eu ouvi falar de crises. Eu andei em alguns lugares ouvindo falar de crise. Atendo algumas empresas que falam de crise. E enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, nós vamos ouvir falar de crise. Mas nós temos aquele que nos sustenta em meio à crise, em meio ao deserto. Nós temos um Deus que nos sustenta, igreja. Nós temos abrigo, nós temos água e precisamos nos alimentar. Senão, não adianta ter abrigo, ter água e não alimentar. Só vir para a igreja, só passar pelo batismo não vai te garantir a vitória. Você precisa da palavra de Deus arraigada no seu coração. A palavra de Deus arraigada no seu coração. Senão você esquece o endereço do abrigo e esquece de tomar água. Quem esquece de tomar água? Eu esqueço de tomar água. Eu esqueço de tomar água. Irmãos, eu sou muito difícil. Eu esqueço de tomar água. Eu sei que eu tenho que tomar água, mas eu não consigo tomar água. Posso deixar a água... Ah, pastor, mas é só pegar uma garrafinha e deixar em cima da tua mesa. Já chocou. A água já chocou lá em cima da mesa. Já criou até dengue. Eu não consigo tomar água. Então, quando eu lembro, daí eu vou lá e tomo um pouquinho assim de água. Deixa eu perguntar aqui, quem que esquece de comer? Deu meio-dia, tem uma sinetinha aqui dentro, né? Às vezes até antes. Às vezes, minha mãe falava assim.
Tem uma sinetinha aqui dentro, né, irmãos? E ninguém esquece de comer. Ninguém esquece de comer. Porque se você fica sem comer, começa a enfraquecer as pernas. Começa a ficar bamba as pernas. Não fica bamba as pernas? Eu fico com as pernas bamba, irmãos. Começa a me dar uma ziquezeira já. Acho que é pressão que baixou. Não é, cara, você não comeu. Não é. E daí a gente fica assim, eu acho que é isso. Eu acho que a minha vida está por isso. Eu acho que a minha fraqueza é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Eu acho que é o pastor que não prega direito. Eu acho que é o louvor que não canta bem. É a oração que é fraca nessa igreja. Não é, irmão. Quem está sem alimento perde o rumo. Quem está sem alimento já não sabe mais para que lado é o seu abrigo. Já não entende mais que precisa passar pela água. Ou não faz sentido a água. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos abrigo, nós temos água e nós temos que ter alimento. Nós precisamos do alimento. Nós precisamos disso aqui, ó. Você investir um tempo da sua vida. Investir um tempo da sua vida para estar no abrigo espiritual, para estar na célula, para estar no discipulado, para se aconselhar com alguém que vai te falar da palavra de Deus, que vai te exortar, que vai te admoestar. Admoestação, o que é? É ensinamento. Exortação, o que é? É correção. Na palavra de Deus, a palavra de Deus fortalece e nos ajuda a ficarmos em pé. Irmão, eu entendo que às vezes não dá para vir para o culto, às vezes não dá para vir para a célula. Eu vejo os queridos que gostariam de estar aqui, que tem o trabalho, que tem escala, que trabalha. O Maico hoje teve que trabalhar lá no Jogo do Paraná. Veja que martírio. Não sei como alguém pode torcer para o Paraná. Está em escala, eu sei que tem irmãos que têm escala e viajam, tudo, e eu quero te dizer, querido, ei, olha aqui, pastor, é bom ficar sem vir para o culto no domingo? O que acontece? Irmãos, eu fui pregar esses dias numa igreja fora, eu fui pregar em uma igreja de um pastor amigo, muito querido, ele vai estar aqui ministrando em uma oportunidade, e eu estava lá pensando aqui, falei, meu Deus, o que está acontecendo agora lá na CCNA? Acho que está terminando o louvor. Acho que agora está na hora da oferta. É assim que acontece comigo, sabe por quê? Porque eu amo estar nesse abrigo. Eu amo estar aqui, eu amo. Porque eu sei que eu recebo uma palavra que vai me ajudar naquela semana. Porque eu sei que Deus está me preparando para coisas maiores ainda. Agora vai você, eu sei que hoje todo mundo vai para academia e não sei o que lá e tal e coisa e tal. Mas vai para academia sem comer. O que vai acontecer? Vão ter que acionar o SAMU lá para ir buscar você. Isso no mundo físico. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você quer alcançar níveis mais altos sem estar cheio da palavra de Deus. Não dá certo, igreja. Não dá certo. Deus tem coisas grandes para a tua vida, mas você precisa estar alimentado da palavra. Uhul! Não estou dizendo que você tem que pedir a conta no seu emprego, largar o seu emprego para vir para a igreja, não, querido. Ora a Deus para mudar essa escala. Vamos orar a Deus para mudar essa escala, em nome de Jesus. Amém? Ainda sou teu amigo? Último. Ufa, pastor, ainda bem. A gente tem abrigo. A gente já tem água. A gente já tem alimento. O que nós precisamos mais? Quem está atento à palavra? Wilson, vamos fazer fogo. Fogo, fogo. Amados, eu chego a pensar que se conquistar as três coisas ali, abrigo, água, alimento, e não tiver fogo, a pessoa vai morrer.
porque tudo aqui se completa. Ele vai ficar sem fogo, ele não vai conseguir cozinhar. Ele vai ficar sem fogo, ele não vai conseguir ferver a água para matar as impurezas. Você já viu lá no Largados e Pelados? Estou na igreja, né, irmãos? Tem que falar. Você já viu lá nos Largados e Nus? Você já viu lá que eles acham a água e aí tem que fazer fogo para poder beber, esterilizar a água, é isso? Matar as impurezas. Sem o fogo, ele morre. Ele pode ter o abrigo, pode ter a água, pode ter o alimento, ele vai morrer. O que é esse fogo? O que eu estou fazendo paralelo ao fogo é o fogo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Meu Deus, irmãos, que presença poderosa do Espírito Santo nesse louvor, nessa noite. Eu estava me derramando, mergulhado no fogo do Espírito, para queimar as impurezas que a gente nem... Quem pede para ir bichinho na água para tomar? Ninguém pede. Tem coisas que sobrevêm, vou repetir isso, coisas que sobrevêm às nossas vidas, cargas que vêm sobre a nossa vida durante a semana, durante os dias, e nós precisamos passar por esse fogo para queimar isso, igreja. E é o fogo do Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo na vida da igreja, é o poder do Espírito Santo na vida do servo. Nós já temos, nós somos a morada dele. Agora nós temos que dar liberdade para ele manifestar nas nossas vidas. Eu não estou nem aí se alguém vai... O que será que o pastor estava chorando? Eu estava quebrantado na presença do Senhor. O importante é eu e ele. Se tem vontade de chorar, chora. Se tem vontade de ajoelhar, ajoelha. Se tem vontade de rir, pode rir. Se quiser pular, se quiser rodopiar, querido, deixa o fogo te queimar. É o fogo que estava naquela sarça. Ele é fogo que queima aquilo que não vem do Senhor, mas aquilo que é do Senhor preserva. Eita, poder, poder, poder que vem do alto. Que maravilha é estar na igreja, que maravilha é estar na comunhão. Está entendendo? Não importa as diferenças, não importa. Não importa que time você torce, nem que torce para o coxa, né? Que Deus o tenha. Desculpa, perdão, Rafael. Perdão, Wesley. Mas a gente é irmão, independente disso. O time pode estar morto. A gente é irmão, a gente está no fogo, a gente está na união, a gente está na comunhão. E você não pode viver sem isso, igreja! Eu quero exercer a minha função hoje aqui de sacerdote dessa casa, manter o fogo aceso, o incenso queimando, para que a tua oração chegue ao trono da graça, como cheiro suave às narinas do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem uma casa, você tem pais espirituais, você tem sacerdote, você tem pastor, você tem liderança nesse lugar. Se alguém falar o contrário, diga assim: aprove, provai e vê que o Senhor é bom. Você está entendendo, querido, que é preciso passar pelo fogo do Espírito, buscar o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a plenitude do Espírito Santo sobre a tua vida. É a plenitude do Espírito Santo sobre o teu coração, te mantendo na presença dEle, queimando as impurezas desse mundo, queimando as impurezas de Satanás, queimando as palavras de Satanás que vem dizer assim: não adianta ir para a igreja. Que adianta ir para a igreja? Você vai para a igreja fazer o quê? O que você está fazendo lá? Olha a tua vida, olha aí, ó, todo mundo prospera, menos você. Está queimado isso em nome de Jesus. Você tem abrigo. Você tem abrigo, você tem a água, você tem alimento e você tem fogo nesse lugar. Vamos juntar tudo isso e não vamos esquecer, querido, não esqueça desses 4 itens de Deus para a sua vida. Não esqueça.
na célula vai pegar fogo. Oh, glória a Deus. Vai ser top. Isso tem que estar no teu coração. Isso tem que estar introduzido no teu coração, arraigado no teu coração, criar raízes no teu coração. Esses 4 tópicos você não pode esquecer. Não esqueça, não esqueça, não esqueça, não esqueça. E se esquecer, pode ligar, manda usar, pastor, como que era mesmo aquilo? Tenho o prazer de compartilhar contigo. Deus quer derramar algo novo sobre a sua vida. O fogo é rumo para as nossas vidas. Ele nos dá luz nas trevas. O Espírito Santo. O fogo toca todos os outros 3 elementos. Ele aquece. Ele aquece o abrigo. Ele aquece a comida, o alimento. E ele ferve a água. Para nos dar água pura. Para que seja puro aquilo que você está bebendo. Deus é maravilhoso. Fique em pé, eu quero orar contigo nessa noite. Já tem uma plaquinha ali com um revólver apontado para mim. Já subiu a plaquinha de tempo esgotado, tempo esguelado, tempo. Põe a mão à altura do seu coração, querido. Põe a mão à altura do seu coração. Receba nessa noite uma nova unção. Receba nessa noite uma nova unção que vai te permitir a vivenciar o melhor de Deus nesse segundo semestre de 2023. Coloque a mão à altura do seu coração e receba uma nova unção nessa noite, aleluia, que vai te permitir a ser mais do que vencedor, mais do que vitorioso neste segundo semestre de 2023. É uma nova vida, querido, é uma nova vida. Faça um pacto, você e Deus aí no seu lugar. Não é comigo, não é com o sacerdote, é com Deus. Faça um pacto aí, porque o Espírito Santo habita o teu coração. Diga: eu quero esse abrigo, eu quero estar nesse abrigo. Senhor, eu quero dessa água para beber. Senhor, eu preciso do teu alimento. Diga para Ele, igreja, diga para Ele: Senhor, eu quero o fogo do teu Espírito sobre a minha vida. Eu quero mais. Eu quero mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toma a Tua igreja nessa noite. Toma, Senhor, faz algo novo, faz algo novo. Eu profetizo um novo tempo na CCNA. Eu profetizo um novo tempo na sua vida. Eu profetizo um novo tempo na sua casa. Receba nessa noite o toque do Espírito. Receba nessa noite. Receba, porque vem do alto que Deus está derramando. Espírito Santo de Deus, Pai, enche a boca da tua igreja de línguas estranhas nessa noite. Seja batizado com fogo, meu irmão. Seja batizado com fogo, minha irmã. Se você não orava mais em línguas estranhas, não há mais barreira. É o fogo do Senhor. Receba renovo. Receba batismo com fogo aí no seu lugar. Vai recebendo, porque vem do Senhor. Vai recebendo, porque Ele tem algo contigo. Ele tem algo contigo. Receba. Ele tem algo contigo. Receba. Tem mais de Deus sobre a tua vida. Ele tem algo contigo. Receba, meu irmão. Receba poder que vem do alto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Receba os dons. É só o começo do que Deus tem para você. É só o começo. Receba. Ele tem mais. Talvez você tenha dito: já acabou, já parou, já cessou. Não, Ele tem mais. Talvez você tenha dito: para mim não dá mais, não, eu não tenho mais aquilo que o Senhor já derramou no passado. E Ele diz: é só o começo de uma longa estrada. É só o começo de uma longa estrada.
Eu estou te preparando, eu estou te preparando, eu estou te preparando. Receba, igreja, receba, igreja. Tem mais de Deus sobre a tua vida, tem mais de Deus, tem mais de Deus. Receba! Derrame, Senhor, derrame, Senhor, sobre cada coração nessa noite. Derrame, Senhor, derrame, Senhor. Espírito Santo que habita os corações, seja o GPS espiritual, seja o GPS espiritual nas nossas vidas. Nos leve para o abrigo, não venhamos mais perder o rumo do abrigo, não venhamos mais deixar de passar pela lavagem da água todos os dias do arrependimento. Espírito Santo, que nós venhamos a buscar o alimento saudável que é na tua presença, que é na tua igreja. Espírito Santo, move, 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 move em nossas vidas. Move, move, Espírito Santo, move em meu coração, move no coração da tua igreja. Move, move. Tenha liberdade, tenha liberdade. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, cura, Senhor, cura aquele que está enfermo nesta noite. Cura, Senhor, aquele que está enfermo. Cura aquele que está enfermo nessa noite. Que toda enfermidade agora caia por terra em nome de Jesus. Eu ordeno agora esse espírito de enfermidade, bata em retirada em nome de Jesus. Aonde estiver, seja na coluna, seja na cabeça, seja nas pernas, no sangue, nos nervos, no estômago, nos órgãos, em nome de Jesus. Eu ordeno que cesse, acabou teu tempo, secou a tua raiz. Saia, bata em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que esta vida é templo do Espírito Santo, não é templo de doença, não é templo de enfermidade. Em nome de Jesus, levante a tua mão para o alto, bem alto, aplauda o Senhor bem forte nessa noite.